Matemática é legal. Matemática é legal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos fazer a correção da atividade 1, estudando grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Para ilustrar essa conversa, imagine que você tenha feito uma viagem de ônibus, com duração de 1 hora para um lugar que fica a 80 km da cidade em que você mora. Isso significa que a velocidade do ônibus foi de 80 km por hora. O tempo, a distância e a velocidade são exemplos de grandezas. Afinal, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, podendo ainda ser classificadas em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais, pessoal, quando elas variam no mesmo sentido e mesma proporção. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Ou então, quando uma grandeza diminui, a outra também diminui, sempre mantendo a proporção. Isso é diretamente. Vai ser inversamente quando eles variam em sentidos opostos. Ou seja, enquanto uma grandeza aumenta, a outra tende a diminuir. Ou quando uma diminui, a outra tende a aumentar. Basicamente, essa é a ideia de diretamente e inversamente. Também temos aquelas grandezas que não têm qualquer relação e que não são de forma alguma proporcionais. Nem de forma direta, nem de forma inversa. Vamos à atividade 1.1. Classifique os itens a seguir em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Justifique sua resposta. Então, a questão A, o item A, diz o seguinte: a medida do lado de um quadrado e o seu perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Quanto maior a medida de um lado, maior vai ser o perímetro, porque o quadrado vai aumentando e a soma dos lados também vai aumentando. Então, são grandezas diretamente proporcionais, pois quanto maior a medida do lado do quadrado, maior será o seu perímetro. Ok? Simples assim. Maior a medida do lado, maior o perímetro do quadrado. O tempo que um automóvel leva para percorrer uma certa distância e a sua velocidade média. Então, o tempo e a velocidade. Vamos usar como exemplo vocês indo embora para casa. Quando vocês vão embora para casa, se vocês forem andando com calma, mantendo essa mesma velocidade devagar, você vai levar um certo tempo para chegar na sua casa. Agora, imagine se você resolver ir correndo. Você aumenta a sua velocidade, mas você chega mais rápido, né? O tempo que você gasta para chegar em casa é menor. Então, o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, dizemos que são grandezas inversamente proporcionais, pois quanto maior a velocidade, menor será o tempo gasto no trajeto. Entendido? C. A quantidade de funcionários de uma fábrica e o número de produtos fabricados. Então, nesse caso, quanto mais gente estiver produzindo, mais eu vou produzir. Então, são grandezas proporcionais, pois quanto mais funcionários, maior será a produção. É claro que aqui, nós temos que considerar a hipotética ideia de que todos produzem mantendo o mesmo ritmo de produção em qualquer situação, e dependendo do tempo de trabalho. Tá? Um rendimento constante. D. A distância percorrida por um veículo e a quantidade de combustível usado. Então, quanto maior a distância que o carro anda, maior será o consumo, mais combustível ele usa. Então, de novo, são grandezas diretamente proporcionais, pois quanto maior a distância percorrida, maior será
o consumo de combustível. E quantidade de trabalhadores e a construção de um muro, sendo mantido o mesmo ritmo de trabalho. Então aqui, veja bem, quanto mais trabalhadores, vou terminar essa tarefa do muro em menos tempo, né? Então quanto mais gente ajudando, a gente faz o serviço em menos tempo. Então são grandezas inversamente proporcionais, pois quanto mais trabalhadores, menor será o tempo gasto nessa tarefa. Ok? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre diretamente e inversamente proporcionais. Vamos para a questão 1.2. Veja a tabela que descreve o mesmo percurso realizado por 3 meios de transporte diferentes: patinete, moto e carro, com base na velocidade e tempo. As grandezas presentes nessa tabela são diretamente ou inversamente proporcionais. Justifique sua resposta. Aqui as grandezas são velocidade e tempo. Quanto mais veloz, o tempo é menor. Então veja que aqui a velocidade aumenta na primeira coluna e o tempo diminui na segunda. Então são grandezas inversamente proporcionais, ok? Uma vez que as grandezas variam proporcionalmente em sentidos opostos ou sentidos contrários. Nesse caso, podemos dizer que a constante K de proporcionalidade é 3.200. Nesse caso, tem uma regrinha, pessoal, para determinar quando é inversamente proporcional. Quando é inversamente, a gente multiplica e o resultado vai ser sempre o mesmo. Se eu fizer aqui na primeira linha 20 vezes 160, vai dar 3.200. Se eu fizer 40 vezes 80 ou 80 vezes 40, também dá 3.200. Então são grandezas inversamente proporcionais, porque ao multiplicá-las o resultado é o mesmo. Quando é diretamente proporcionais, vai ser sempre o mesmo valor quando nós dividirmos. Tá? Mas aqui é só para determinar a resposta, é só essa primeira parte. Eu só acrescentei aqui a questão da constante. 1.3. Agora observe a tabela como serão associados os valores e a quantidade de um determinado produto, depois responda. Vejam, 3 produtos, 210, 6 produtos, 420, 12 produtos, 840, 24 produtos, 1.680. Veja que nesse caso o valor aumenta conforme a quantidade de produtos aumenta. Então, como pode-se observar, o valor pago é diretamente proporcional à quantidade de produtos. Por quê? Então a resposta da A, por que é diretamente proporcional? Porque as grandezas... porque junto, Resposta. Variam no mesmo sentido e na mesma proporção. B. Escreva uma sentença algébrica que relacione o valor pago e a quantidade de produtos. Então, o valor eu vou chamar de V e produtos eu vou chamar de P. Mas eu tenho que descobrir o preço de cada produto. Assim como mostrei aqui atrás que a constante, quando é inversamente, a gente multiplica os valores, quando é diretamente, a gente divide. Então, vamos dividir 210 por 3 aqui na primeira coluna. 210 por 3 dá 70. Se eu fizer 420 por 6, na segunda coluna também dá 70. Se eu fizer 840 por 12 na terceira coluna e 1680 por 24 na quarta coluna, também vai dar 70. Então, cada produto custa R$70. Então, vai ser 70 vezes a quantidade. Então, pessoal, o valor vai ser dado por 70 vezes P, já que cada produto custa R$70. Daí vamos para a questão C. Quanto uma pessoa irá pagar
caso ela compre 18 unidades desse produto. Aí basta aqui fazer V igual 70 vezes 18, no caso 18 unidades. Daí fazemos V igual 70 vezes 18, vai dar final 0, 8756 vai 5, 717 com 5, 12. Então dá R$1.260. Só confirmar, 70 vezes 18, ou 18 vezes 70, R$1.260, correto. Questão D, encontre a quantidade de produtos que uma pessoa deverá adquirir para pagar R$3.360. Ora, a quantidade de produtos P vai ser igual ao valor pago, 3.360, dividido pelo preço de cada produto, que é 70. Então, faço aqui 3.360 dividido por 70. E fazendo divisão aqui por 70, dá 7 vezes 4, 28, dá 48 unidades. Ok? Dividindo aqui 3.360 por 70. E qual será o valor de um produto? Explique como resolver essa questão. Bom, já fizemos isso, né? Basta dividir o custo pela quantidade de produtos comprados, né? O valor, né? Ficou assim, o valor é de R$70 por produto. E para determinar o valor, basta dividir o custo pela quantidade de produtos comprados, né? É o que nós fizemos aqui anteriormente. Questão 1.4. O funcionário de uma empresa irá preencher um tanque de 200 centímetros de altura com água. Para isso, ele fará uso de uma torneira cuja vazão constante obedece à expressão A igual 5T, em que A representa a altura da água dentro do tanque T e T o tempo em minutos que a água leva para atingir essa altura. Junto com o colega da turma, construa o gráfico que relacione as duas grandezas. Então, quais são as grandezas? A igual 5T. Então, vamos para o Excel, gente, para construir. Não tem jeito de construir aqui no Word. Então, no Excel, então, o que sabemos? Que A é igual a 5 vezes T. Então, nós temos o tempo e temos a altura. Então, o tempo em segundos. Então, começar do instante zero em minutos, né? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Não precisa fazer muito, não. Tá bom, só assim. Só até o 5. Aqui é 5 vezes o tempo. Então, basta fazer aqui igual 5 vezes o tempo que está na coluna C, a partir da linha 2. Então, vou puxar a fórmula aqui para me dar os resultados. No primeiro vai ficar 5 vezes 1, que é 5. Depois 5 vezes 2, que é 10. 5 vezes 3, que é 15. 5 vezes 4, é 20. 5 vezes 5, 25. Então, eu faço um gráfico com base nesses dados. Então, vou introduzir aqui, inserir um gráfico. Veja que temos aqui o gráfico que foi pedido. Deixa eu colocar aqui no Word, na resposta. Analise os resultados obtidos por vocês e responda se as crenças são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, vejam, aqui é uma reta que vai subindo, né? Toda vez que isso acontece, né? Vamos ver aqui o tempo aumenta, a altura aumenta. Quanto mais tempo o registro aberto, maior é a altura da água nesse sistema. Então, podemos concluir que essas grandezas
são diretamente proporcionais, pois quanto mais tempo, maior a altura da água no tanque. Entendido? Questão 1.5. Elabore 3 problemas seguindo as orientações seguintes. A. Um problema que envolva duas grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos imaginar duas grandezas que aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo. Ok? Então, vou pensar o seguinte. Em uma atividade, a relação de nota e acertos é dada por N, que é a nota, é igual a 2 vezes A, que são os acertos. Neste caso, cada acerto vale 2 pontos. Tá? Então, essas são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto maior o número de acertos, maior será a nota. Ok? Então, imagina uma prova. Quanto mais você acerta, maior será a sua nota. Um problema que envolva duas grandezas inversamente proporcionais. Então, vou usar a mesma questão aqui. Em uma atividade, a relação de nota e erros é dada por N igual a 10 menos E, por exemplo. Então, a nota máxima é 10, né? Só que deu desconto os erros. O erro aqui faz ele perder ponto. Então, quanto mais a pessoa errar, colocar um aqui só. Quanto mais a pessoa errar, menor vai ser a nota. Então, no exemplo anterior, maior os acertos, maior a nota. Aqui, quanto mais ele erra, menor é a nota que ele vai ter. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Um problema que envolva duas grandezas, mas que não haja proporcionalidade. Muito bem. Vamos imaginar a situação seguinte, que a temperatura durante um dia em função das horas durante um determinado dia é dada pela lei. Temperatura em função das horas é igual a 3H menos 12. Então, qual será a temperatura às 8 horas? Decidir. Então, veja um probleminha não ter relação. Então, aqui, nós não temos uma relação de proporcionalidade entre temperatura e hora do dia. Porque uma mesma temperatura pode ter de manhã ou mais tarde. Tá? Então, isso não tem nenhuma relação entre elas. Pelo menos não uma relação de proporcionalidade. Questão 1.6. A área de um retângulo é de 36 centímetros quadrados. A tabela abaixo mostra algumas probabilidades do material. Não, desculpa.
possibilidades de se obter tal área relacionando a medida do comprimento e da largura. Então aqui comprimento 18, largura 2, né? Ou 12 por 3, ou 9 por 4, ou 6 por 6. São medidas em que multiplicando, resultado sempre é 36 centímetros quadrados. Daí A, escreva a sentença algébrica que relaciona o comprimento C e a largura X em centímetro. Ok? Bom, o que nós temos que entender é que o produto entre largura e comprimento sempre tem que dar 36. Ok? Então, posso dizer que se eu tenho a largura X, que multiplica o comprimento Y, o resultado disso sempre tem que dar 36. Só um detalhe, comprimento é C e largura X. Ok, largura vezes comprimento igual a 36. Então, isolando o comprimento, vamos ter o X que está multiplicando, passa a dividir, fica 36 dividido por X. Já temos aqui a relação entre comprimento e largura nesse caso, ok? Questão B. A medida do comprimento e da largura desses retângulos são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não há proporcionalidade? Então veja, para a gente ver se é diretamente, a gente divide para ver se dá o mesmo resultado. Primeira linha, 18 dividido por 2, dá 9. Segunda linha, 12 dividido por 3, dá 4. Já não deu a mesma coisa. Então não é diretamente. Vamos ver se é inversamente, fazendo o quê? Multiplicando. 2 vezes 18, 36. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 9, 36. 6 vezes 6, 36. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Pois, né, o produto entre as grandezas é sempre igual a 36. Ok? Por isso, existe uma constante aqui de proporcionalidade, que é a área, né, dessa figura. Questão 1.7 e última. O gráfico a seguir relaciona o valor pago de acordo com o peso, que é a massa, né? Na verdade é a massa, a gente fala popularmente peso, mas é a massa em quilograma, adquirido do tomate. Então, agora analise o gráfico a seguir e responda os itens propostos. Questão A. Qual o preço de 2 kg de tomate? Aqui, pessoal, basta olhar, né, no gráfico. 2 kg aqui, ó, corresponde na altura do 3. Então, 2 kg custam R$3. Ok, B. Qual o valor pago por 5 kg? 5 kg sobe lá em cima em 7,5. Então, 5 kg de tomate custam R$7,50. Questão C. Quanto pagarei se levar 7 kg? Aqui eu não tenho, né, 7 kg, mas dá para saber, por exemplo, que se 2 kg custa R$3, cada quilo custa R$1,50. Então, o custo aqui vai ser 7 kg vezes R$1,50. 7 vezes R$1,50 dá R$10,50. Ok? E D. Como você classificaria essa grandeza? Veja, a quantidade de tomate aumenta, o valor aumenta, com uma constante que é o preço do tomate, que é R$1,50 de constante. Então, aqui existe uma proporcionalidade direta. Então, dizemos que são grandezas diretamente proporcionais, pois quanto maior é a quantidade de tomate, maior será o valor pago. Neste caso, R$1,50 por quilograma.
que é a nossa constante aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Matemática é legal. Matemática é legal.